Capítulo 7, versículo 1. A defesa de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para esta terra que vós agora habitais. Nela não deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados, maltratados por 400 anos. E disse Deus: julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão dali e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. E Isaque procedeu a Jacó, e deste os 12 patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante a Faraó, rei do Egito, que constituiu governador daquela nação e de toda a casa da casa real. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e os nossos pais achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez José se fez reconhecer por seus irmãos e tornou conhecido de Faraó e a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isso 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e posto no sepulcro que Abraão ali comprará o dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, se torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar-se os seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido na casa de seu pai, e quando foi exposto à filha de Faraó, recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando os egípcios. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros. Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: que te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Estas palavras Moisés fugiu
e tornou-se peregrino na terra de Mídia, onde lhe nascerá 2 filhos. E decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e aproximando-se para observar, e ouviu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás, a terra é santa. E vindo com efeito sofrimento, vi com efeito o sofrimento do meu povo do Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito, a este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com assistência do anjo que lhe apareceu na sarça, e esse os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Moisés foi quem disse aos filhos de Israel: Deus vos estará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Este Moisés é quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, ao qual recebeu as palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram conhecer, antes repeliram e no seu coração, e voltaram para o Egito, dizendo: Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício aos ídolos, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou-se e entregou ao oculto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: A casa de Israel, porventura, me ofereceste vítimas, sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. Acaso não levantaste a saber ao tabernáculo? A casa de Israel, porventura, não ofereceste vítima de 40 anos. Acaso não levantaste a saber o tabernáculo de Moleque e as estrelas do deus Refa, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos derramarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinará aquele, disse a Moisés, que fizera segundo o modelo que tinha visto, qual também nossos pais, Josué, tendo recebido, e levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou faculdade de prover morada para Deus de Jacó, mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu e o meu trono e a terra estrado dos meus pés, que a casa me edificarei, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram
os vossos pais, também vós os fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, a qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Quem não aceita a palavra de Deus é isso. Traidor e assassino, meu Deus. Vós que recebeste a lei por mistério de anjos e não aguardaste, tá vendo? A morte de Estevão. Ouvindo ele isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: Eis e vejo os céus abertos e o Filho do Homem pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, tamparam os ouvidos, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, apredejaram, e as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apredejavam Estevão, que invocava e dizia: O Senhor Jesus recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, chamou em alta voz: O Senhor, não lhe imputes este pecado. Como estas palavras, adormeceu. Tá vendo? O homem que pregava a palavra de Deus, a pessoa não aceitou. Mas que em nome de Jesus você vai aceitar, amigo. Você vai aceitar essas palavras, porque essa palavra é verdadeira. Eu sei que sou falho, todos nós somos falhos, mas Deus é verdadeiro. Então acredite na palavra de Deus. Essa é a sua palavra. Guarde no seu coração, abre sua mente, pede o Espírito Santo para te dar entendimento. Eu estou pedindo ao Espírito Santo para me dar mais entendimento da palavra, para que eu venha falar perfeitamente, para que vocês venham ouvir cada vez melhor. Mas o mais importante é que vocês leiam também e guardem no seu coração. Não olhe pela minha voz, pelas palavras que eu estou lendo, se eu estou com falha, mas guarde no seu coração, no nome de Jesus. E obrigado, ouvinte. Deus abençoe vocês.